Um dos grandes pilares da democracia é a existência de instituições sólidas, dentre elas o Poder Judiciário. E para isso é importante o trabalho contínuo de aperfeiçoamento de juízas e juízes. E para isso foi criada a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados Brasileiros. E para falar hoje sobre a formação judicial e os desafios da magistratura contemporânea, eu converso com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, que é o atual diretor-geral da Infam. E eu sou Letícia Giovannini Garcia, promotora de justiça, e este é o Direito ao Ponto, o podcast da FEMPAR, que é a Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Paraná. Seja bem-vindo, ministro Benedito, ao Direito ao Ponto, que é o podcast da FEMPAR. É uma grande honra e uma alegria receber o senhor aqui conosco nesse episódio de hoje para falar sobre a formação judicial e os desafios da magistratura contemporânea. Eu gostaria de começar perguntando ao senhor o que representa a Infam, já que o senhor é o diretor-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados no Brasil, o que representa a escola hoje para o sistema judiciário brasileiro? Primeiro, é um agradecimento de abrir esse espaço, e quanto mais nós publicarmos, nós chegar aos meios de comunicação, o nosso trabalho, ajuda em tudo. Olha um parêntese. Ontem perguntaram para mim sobre a questão da igualdade racial no concurso no ENAM. Por que eu estou falando isso? Falar o seguinte, olha, o deficiente físico, ele falta um braço, falta alguma parte do corpo, se complementa. O que falta para o negro? Qual a parte do corpo? É o quê? É uma coisa interior, é a autoestima. E como vai vencer a autoestima? É publicando e mostrando, através dos meios de comunicação, outros candidatos negros que estão vencendo. Então, feche-se parênteses e veja como é importante um trabalho desse de vocês para poder levar a vários pontos da comunidade o trabalho da Infam. Porque a Escola Nacional de Formação de Magistrados, um nome muito grande, eu prefiro tratar de Escola Nacional dos Magistrados, é melhor, ela veio uma coisa nova. Ela veio com a emenda 45, se não me falha a memória, 2004 ou 2005. Isso, uma instituição, é muito novo. Os estados, Ministério Público, magistratura, estaduais, sempre tiveram, antes das federais, no tocante de um jeito menor ou maior, mas preocupado com a formação. Sim. Ministério Público, através de associações, às vezes, tinha escola, como também os tribunais de justiça. Mas veio a emenda 45 na ideia de uma unidade que é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário é o seguinte, olha a Constituição. Poder Executivo da União, fulano e beltrano. Poder Executivo do Estado, beltrano e ciclano. Poder Municipal, Z e D. E o Judiciário está lá. Poder Judiciário é composto de Supremo Tribunal Federal, CNJ, Tribunal e juízes. Então, é uma ideia de unidade. Para ter essa unidade, começou a pensar em ter uma formação básica uniforme e que existisse uma academia profissional que fizesse de um modo unitário, de um modo de Estado federativo, que são 27 estados, pelo menos o básico tivesse uma unidade na formação. E ainda colocar na vida dos juízes a ideia da academia profissional, com cursos de aperfeiçoamento. Aí surgiu essa Escola Nacional, do qual eu dirijo. Muito bem, muito interessante. Ministro, são quantos juízes hoje no Brasil? Tem essa... Olha, nós estamos fazendo umas contas, só tem um curso que vamos participar ou fazer ou ajudar para os juízes eleitorais do Brasil. É uma ideia do TSE. Essa pergunta surgiu na última reunião, que foi semana passada. Aproximaram 5.000 juízes de direito. Isso aproximado. Mas nós temos juiz do trabalho. Cada estado hoje, quase todo, tem tribunais regionais do trabalho. Nós temos juízes federais. Então, o universo de juízes hoje, a grosso modo, eu falaria aproximadamente uns 9.000 juízes. O trabalho da escola envolve aqueles que ingressam na magistratura e aqueles que já estão na magistratura, é isso? Isso. E tem uma coisa interessante. A Escola Nacional dos Magistrados, essa que nós estamos conversando aqui, ela
é preocupada com a formação e o aperfeiçoamento só de duas, vou chamar classe de juízes. São juízes da justiça comum, federal e estadual, só. Apesar do ENAM envolver trabalhista e militar, foi uma outra ideia do CNJ, numa outra vertente de unidade. Mas a Escola Nacional, na preparação e na formação e no aperfeiçoamento, só cuida de duas classes de juízes, federais e estaduais. Então são 27, mais o DF, Sim. e 6 regionais federais. E é interessante o que o senhor falou, mas são, quais tipos de cursos que a Infam oferece? Como que funciona assim? É dividido por matéria ou é por grupo de juízes? Como funciona isso? Como a Escola Nacional, ela, nessa ideia inicial de unidade, ela não entra na peculiaridade de cada estado. Nós somos 27 estados, o norte é uma peculiaridade, o sul é outra, Sim. o centro-oeste, o sudeste, né? Sim. Ok, então ontem começamos uma turma de 47 juízes ao todo, em Tribunal de Justiça de Minas e Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. São 480 horas regulamentadas pela Infam para ser colocada para esses juízes prepararem o início da carreira. Eles fazem o concurso, é feito um calendário, vêm para Brasília, passam uma semana. São 40 horas. O que eles fazem aqui? Eu falo, começa o filtro. Cada um saiu de uma atividade para ser juiz. Esse filtro para começar a aprender a ser juiz. Esse filtro não preocupa mais com o constitucional, Sim. com o administrativo, com o processo civil. Isso já foi avaliado no concurso deles. Exato. Aqui a ênfase é o quê? A ética, os direitos fundamentais e as novas tecnologias de um modo assim bem sintético. E conhecer a justiça que eles vão trabalhar, ou seja, o Tribunal Superior, que é o STJ, o CNJ, eles conhecem o TST e termina no Supremo com uma aula magna do ministro Fachin, na sexta-feira. Aí tem um saldo de 440 horas, que eu fiquei sabendo ontem que muitos tribunais acrescentam mais horas. Isso é bom. Somado Essas são obrigatórias. Esses juízes fazem esse curso já, vêm para cá já juízes, saem, são estaduais, vão para as entrâncias lá do interior, vão se progredindo na carreira, ao mesmo tempo complementando saldo credor. Dura mais ou menos entre 4 a 5 meses esse curso, a nível geral. Tá? Aí eles terminam o curso, já começam a preparar para o vitaliciamento. Olha. Que é outro curso que eles fazem. Então, durante 2 anos, ou a vida inteira do juiz, é uma educação continuada, não só de ingresso, como aperfeiçoamento. O que a Infam faz além disso? Na Constituição está assim, cria a Escola Nacional junto ao STJ. Obrigação principal, preparar a formação e aperfeiçoar, dentre outras funções, nos abriu um caminho enorme. Então nós temos vários cursos de pós-graduação para os juízes que estão em atividade no Brasil todo. Nós temos 2 cursos de pós-graduação atualmente, que começou a semana passada, um de bioética, coordenado pelo ministro Sérgio Coquino, do Paraná. Sim. Nós temos o outro, também do Paraná, ministro Joel, Sim. que eu falava crime sem fronteira, é jurisdição em fronteira. Só que eu achava muito melhor crime sem fronteira, que é mostrar que o crime é transnacional. E isso a nível de pós-graduação, nível Brasil. De que temos 47, que já começaram, 10 angolanos. Olha, que interessante. Então há um intercâmbio entre países. E aí nós temos um mestrado profissional, já estamos indo para a 4ª turma, e minha missão, que eu recebi do presidente, é aprovar esse mestrado da CAPES. Que legal, ministro. E é interessante porque o trabalho de aperfeiçoamento de juiz, como o senhor menciona, que é focado o quê? Justamente nessa formação, porque eles já são juízes, já passaram no concurso. Então, exato. Essa formação e o aperfeiçoamento naquilo que eles vão enfrentar de desafio dali para frente. Porque quando ingressa na carreira, você antes era um candidato, sim, você é aprovado, e aí
é um outro universo, é a vida real, a vida como ela é. Como ela da é. magistratura, no Ministério Público, e aí você começa a enfrentar e lidar com os desafios da sociedade. Lá da cidadezinha do interior, que a gente vai trabalhar, é a realidade, é o dia a dia das pessoas. E eu acho que a magistratura, de uma forma geral, o judiciário, ele é um dos pilares da nossa democracia, porque as instituições consolidadas e fortes faz com que a nossa democracia ela também se torne cada vez mais forte. E a formação de magistrados é uma das formas de se consolidar cada vez mais o judiciário. E isso realmente é um trabalho muito interessante, ministro. E eu pensando aqui, eu entrei no Ministério Público já vai fazer 16 anos. Opa. Em 2009. É o tempo que eu tenho aqui de STJ. Mas parece pouco tempo, mas de lá para cá muita coisa mudou. Quando eu ingressei em 2009, estava iniciando o processo virtual. Lá no Paraná nós temos o ProJude. Na época era novidade. Então hoje muito mudou e a gente vem enfrentando hoje no sistema, e quando eu incluo, porque todos fazemos parte do sistema judiciário, Ministério Público, a polícia, enfim, quando eu incluo, porque é um sistema e envolve várias frentes, vários órgãos. Hoje os desafios são bem distintos. Hoje nós temos que lidar, dentro desse sistema todo, com a questão de desinformação, as inovações tecnológicas. Hoje temos que lidar também, nas decisões, no cotidiano, com essa polarização política que a gente vive. Então, eu quero perguntar para o senhor qual deve ser o papel do judiciário no enfrentamento da desinformação e na defesa do regime democrático e como a Infam pode contribuir para formar juízes preparados para lidar com esse desafio, ministro. Desde o primeiro momento, quando nós pegamos as primeiras turmas, né, de formação, posso falar que acho que as 4 ou 5 que eu entrei aqui, porque a dinâmica dos estados é grande, eles fazem o concurso, fazem o calendário, faz a posse, para não atrasar nada, eles tomam posse lá, eu reúno normalmente 2 tribunais. Se tiver um regional e um de justiça, eu acho bom, porque mistura para mostrar que a justiça é una. Mas também mostramos a unidade da justiça, nós pegamos 2 estados diferentes, Mato Grosso do Sul e agora Minas, e surpreendemos com uma questão. Gênero, 29 juízas e 20 juízes. Muito bom. Outra, mostrando a unidade. Eu vangloriava, assim, eu sou juiz federal, nacional, sou antigo TFR, e eu falei ontem para o pessoal, gente, vocês me surpreenderam, porque este concurso tem representantes de todas as regiões geográficas do Brasil, mostrando o que é um exame nacional, em que o candidato sai do Piauí, que temos também lá, sim, Maranhão, Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, vem para ou Mato Grosso do Sul ou Minas, sabendo que o juiz vai ficar naquela comarca, vê a disposição, o comprometimento que ele Exato. vem. Então a gente aproveita esse comprometimento, sempre falo para o seguinte, nosso compromisso é garantir que juízas e juízes estejam preparados para enfrentar os desafios contemporâneos da jurisdição. Então, é desinformação, os ataques à democracia, as questões mais paroquiais e uma questões que ofendem o próprio Estado. Exato. E sempre à luz dos valores constitucionais. E esse é o maior desafio. Esse é nosso princípio básico da escola. Então, desde o primeiro momento, somos preocupados com isso. Até falaram ontem, domingo, hoje foi terça, né? Segunda, tá tão ligeira a vida que eu me perdi. Hoje é terça. Domingo, me cobraram para mostrar nas escolas mais desafios. Além desses desafios que são preocupantes. Quando eu fui do TSE, juiz eleitoral, eu enfrentei bem de perto esses 2 desafios. Exato. A desinformação e ataques à democracia. Ataque à democracia é quando, por exemplo, me cobraram domingo isso, é quando o promotor, porque tiver essencial justiça e o juiz são confrontados por outros profissionais do direito quando atacam um promotor, a promotora, o promotor, e uma juíza e o juiz no exercício da função. É um ataque à democracia. Sem dúvida. É um ataque ao Estado Democrático de Direito, em que ele está... nós todos são iguais, mas estamos em funções, um prestar jurisdição
e outro pedir a jurisdição. Exato. Enquanto atitude que eu não vou aqui enumerar, que nós já vimos recentemente nas redes sociais, desses afrontamentos ou enfrentamentos que chegam para o promotor, promotora ou juíza e juiz. E o juiz e promotor tem que estar preparado para isso. Para fazer valer, não é a força, não vai ter abuso de direito. Exato. Mas mostrar que a democracia está de pé e enfrentar esses maus profissionais que têm mecanismo para poder enfrentar. Exato. Então, o enfrentamento à desinformação é quando, por exemplo, assistimos às vezes alguns ataques de alguns profissionais do direito atacando o judiciário naquilo em que nós combatemos, que é a morosidade, em que nós fazemos valer o contraditório, a ampla defesa, e às vezes a gente vê com tristeza alguns profissionais falarem o contrário da atitude do juiz. Eu falo promotor, porque eu estou acostumado com o juiz federal, eu trabalhava do lado do promotor do lado. Porque muitas vezes há essa deturpação proposital Tal. para as suas conveniências, né? É. E se esquece que, no fim das contas, todo mundo se socorre em algum momento da vida ao judiciário. Exato. Porque é o judiciário que estabiliza a nossa sociedade, estabiliza a democracia. Então, é o papel que a Constituição, através dos constituintes, que já são os representantes da população, Exato. deu ao judiciário essa função de garantir a aplicação da Constituição. Então, esse trabalho da Infam de preparo do juiz de como lidar com essa realidade. Porque o juiz, ele até passar no concurso, ele é um estudante do direito constitucional. Exatamente. Isso ele aí. passa, ele tem que fazer isso, usar esses instrumentos na prática. Como que eu vou aplicar isso? Eu preciso usar isso para resolver a vida dessas pessoas aqui. E tem uma frase muito interessante, salvo engano, o senhor mencionou em algum momento, dizendo que decidir é um ato político, mas isso não significa que seja um ato partidário. Porque, de fato, os poderes são poderes ligados ao funcionamento político do país. E dentro disso, eu gostaria, desse raciocínio, gostaria de perguntar ao senhor como preparar também os juízes para lidar com questões de pressão político-institucional, em especial num contexto de polarização política, ministro. Vou botar um pouquinho na indagação dos pensamentos sobre a decisão política e não partidária. Eu falava em algum local, não lembro mais, que eu sou formado, eu falo século passado, o povo ri demais. Mas nós tivemos a lei de introdução ao Código Civil, salvo engano, de 42. Essa foi em Washington que eu estava falando isso, lembrei. A lei de introdução ao Código Civil, ela vem substituída agora, recentemente, com a LIND. É o LIND, a Lei das Normas de Direito Brasileiro. Então, lá na minha época, 42, que foi lá naquela época, existia uma situação assim. O juiz, ao aplicar a lei, deve atentar aos fins sociais a que ela se destina. Olha aí o papel político. É isso. Tá vendo? Aí nós tivemos agora essa nova lei das normas do direito brasileiro, um Código de Processo Civil, na parte principiológica, que o ministro Fux idealizou, que é muito boa, né? Separou a parte principiológica da parte chamar a parte especial. E lá está que o juiz, ao decidir, ele tem que atentar para, vou falar na minha linguagem, para a prospecção da sua decisão, para os efeitos econômicos, sociais, ambientais. Olha aí. Então, o juiz, já naquela época, e hoje mais ainda, é chamado para... Não é a decisão feita no gabinete, claro. Fechou, o inconformado que recorra. Exato. Não. Ele tem uma responsabilidade para ver como cumprir a decisão, não dar uma decisão impossível de se cumprir. Isso não quer dizer que vai dar decisão conveniente. Não. Não adianta eu dar uma decisão, por isso que o papel da mediação, das audiências é importante. Para a gente não é ajuste, mas dar decisão justa. E estabilizar as expectativas, né, das pessoas. Exato. E não criar outro problema com a decisão. Exato. Por isso que eu acho muito importante essa visão. Eu falo muito isso para os juízes que estão chegando na Infam, na preparação, que eu falo, tá vendo? Vocês não estão aqui saber condicional, vocês sabem melhor do que eu. Já passaram eu não concurso, passo esse concurso, mas não, eu brincando. Eu não passo esse concurso. E agora, se botar tecnologia, estou reprovado. Isso foi na EMERG. Cheguei lá, tinha um sistema novo de IA. Eu fiquei olhando assustado. O senhor está assustado? Estou. Que isso reprova?
mais uma reprovação que eu teria. Que eu não consigo desenvolver esse negócio. Então, voltando a essa ideia dessa prospecção, ajuda até mesmo o juiz, nesse momento que nós estamos vivendo, principalmente o juiz de direito, que ele é que vai trabalhar. Nós temos eleição de 4 em 4 anos, 2 em 2 anos. Exato. E o juiz de direito enfrenta todas essas eleições. E aí ele vai conviver com essa polarização em que vai desaguar na eleição com muito mais força. E que o juiz hoje, eu não tenho familiaridade, o máximo que eu tenho é um WhatsApp. E olhe lá, eu não sei colocar o nome da pessoa, peço socorro. Então, o juiz tem redes sociais, ele tem que estar antenado, ele tem que estar conectado, Claro. até mesmo para ajudar a se defender dessa polarização e desinformação. Porque os meios hoje de defesa, eu falando, são menos ágeis, são mais ágeis os meios da polarização, a desinformação Do que é do muito inverso. mais rápido. Ele tem que ter uma base. Exato. E ele tem um instrumento na mão que ele tem que usar as redes Concordo. sociais. E não entrar na polarização. Ele saber sempre, eu sou um juiz. Eu não Trazer o posso inverso, exercer né? por partidária, mas eu tenho que defender o meu Estado de Direito. Eu Exato. tenho que defender a democracia. E ele tem que entender o que está acontecendo para daí informar, enfim, trazer esse olhar de alguém que está no Exato. direito. Nós vamos ver, não lembro qual é o artigo mais, 131, por ali, do Código 73, que está lá, juiz é ter visão de mundo. Como é que vai ter visão de mundo Se não trancado tiver no dentro mundo, de um gabinete se eu Exato. quisesse lá fora? Exato. A instituição, ela consegue, as escolas de magistraturas estaduais, que tem um papel muito bom, tenho visitado várias escolas estaduais, eu bato palma para elas lutam para dar esse aperfeiçoamento do juiz, mas ele tem que ter já essa base. Claro. É como eu falo brincando, gente, a gente aprende a dirigir num carro mecânico. Ninguém vai aprender num carro automático. Quando ele vai comprar o carro e sair, ele vai ter o carro mecânico, ou automático. O motorista que tem a profissão dele é habilitação. Ele aprende a dirigir no carro mecânico. Ele vai trabalhar no ônibus todo cheio de computador. Mas porque tem a base. Exato. Se ele não tem a base, não adianta mostrar aquilo para ele. Então, por isso passamos essa base do juiz. Vou dar um outro exemplo. Eu cheguei no Rio de Janeiro, assumi a Escola de Magistratura do TRF2, foi logo após a reforma, a emenda 45. E eu tinha as situações que eu analisava de um relacionamento entre juiz, advogado, juiz Ministério Público, juiz comunidade, juiz e servidor. Quando assumi a escola, eu fiz um trabalho com a Paula Fulgione, que me ajudou. Olha aquela área de regulação de São Paulo, da USP. Mas porque ele fez um trabalho muito grande de regulação no tempo com Eros Graus. E aí, eu levei essas questões para ela me chamou uma psicóloga, conversamos. O que nós fizemos? Eu contei para ela que quando eu fui delegado da Polícia Civil de Brasília, que eu fui da Federal e depois da Civil, eu tive um curso na Polícia Civil com Secretaria de Segurança muito voltada à gestão, à administração. Aquilo me ajudou. Então tivemos umas aulas que era buscar o equilíbrio, em que nós aprendemos que a vida era o seno e cosseno matemáticos, botar um círculo e dividir esse círculo em 4 fatias de pizza. Pronto, melhor. E o meio é o equilíbrio. Então, se nós tivéssemos 100% trabalho, ou 100% lazer, ou 100% religião, ou 100% família, desequilibrou. Nós tínhamos que rodar esse eixo para ficar tudo um quarto igual. Família, trabalho, religião e lazer. Fiquei guardando na minha cabeça aquilo ali. Aí eu trouxe aquilo para a magistratura. Conversando com essa psicóloga, fizemos um trabalho seguinte. Fizemos um trabalho com juízes, que eu falei para eles, vocês vão trabalhar no interior, vocês vão ter uma carreira, vocês vão ser desembargadores e vocês vão trabalhar com relação com o funcionário, relação com o Ministério Público, com comunidade e com servidor. E muitas vezes o desentendimento dessa relação está faltando esse equilíbrio. Essa pessoa foi um trabalho com eles que eu não quis saber qual é, e cada um deles ganhou um envelope fechado
e eles saíram, tomaram posse e foram embora. Era o seguinte, toda vez que tivesse desentendimento com o advogado, entendimento com o promotor, ou com o advogado, ou com o servidor, abria aquele envelope e estaria a solução. O que é a minha crença? A minha crença é buscar sempre esse equilíbrio, a base, para tudo, para ele poder ter essa adversidade da vida. Hoje não tem mais o psicólogo, não tem esse papel fechado mais. Não tem aquele quadro que eu fiz do tipo a pizza do tempo do delegado. Então é isso que eu busco na Infam. É dar base para esses juízes enfrentarem essas adversidades, os novos momentos e as novas tecnologias. Que legal, ministro. Então acaba tendo um enfoque muito extrajurídico. Totalmente humanista, jurídico. De questões de formação humanista. É totalmente. Uma série de áreas da vida, né? De como Eu lidar até convido aqui, ir na Infam, e olhar, conversar um dia num café, só para conhecer como é que é a formação. Aperfeiçoamento diferente, aí é específico. Claro. Especialização. Sim. Mas aquela formação de juiz é totalmente humanista, ética, nova tecnologia, combate à desinformação, completamente diferente. Que legal mesmo. Ministro, e com relação à questão hoje de inovações tecnológicas, inteligência artificial, como tem sido o trabalho da Infam nesse preparo? Porque é um momento novo na formação e, enfim, na própria existência do judiciário. Hoje nós estamos na fase do carro elétrico, aliás, mais que o carro elétrico, já passou do carro elétrico, né? Então, como formar hoje os juízes, como aperfeiçoar esses juízes para lidar com isso tudo que a gente vem, essas ferramentas novas aí de inteligência artificial, enfim, de tudo que envolve essa modernização, essa era de robótica, né? O que nós falamos na Infam? Nós despertamos, no caso da tecnologia, que é muito dinâmica, a necessidade. O que fica as escolas estaduais é com essa incumbência. O que elas fazem? Elas preparam os projetos, encaminham para a Infam para credenciar, para aprovar. Então, essa base fica ligada às escolas estaduais. Por quê? Porque as escolas estão vinculadas aos tribunais, seja regionais, federais ou de justiça, aonde os juízes estão prestando a jurisdição vinculada a eles. Olha só. A Infam não prepara, não fica preocupada, ela desperta o interesse. As escolas estaduais preparam os projetos, encaminham para a Infam para reconhecer dentro dos requisitos de credenciamento, de hora-aula e tudo mais. Agora, toda a execução é feita com as escolas estaduais ou federais, com as 6. Interessante isso. E, ministro, outra coisa que eu gostaria de perguntar para o senhor. Assim, há ainda um distanciamento do judiciário para a população. Muito embora seja a população o destinatário do trabalho nosso, do sistema judiciário. De que forma a Infam ela pode trabalhar para tornar a justiça mais acessível, mais próxima da população? Temos falado que a justiça, eu vi muito isso no encontro da OAB lá em Madrid, né? Justiça ética, acessível e oportuna. E então, as escolas estaduais, quando eu assumi volto de novo ao TRF2, eu falava isso, que a escola seria uma ponte de ligação entre o judiciário e a comunidade. Naquele momento, eu não fui bem entendido o que era isso. O que acontece hoje nos tribunais de justiça, Brasil, 27 estados e regionais federais? Quantos projetos são executados de proximidade de justiça legal? Tem um nome aqui que eu encontrei no projeto, no TRF2. Deixa eu ver aqui onde eu coloquei. Em que existe os projetos que vão nas comunidades carentes, vão nas favelas. Como justiça nos bairros, assim, mais ou menos. Por exemplo, vamos botar o judiciário como um todo, um movimento, foi CNJ, é do Poder Judiciário, que concedeu o título das terras a vários recantos do Brasil. Sim. Então, esses projetos são desenvolvidos, eu esqueci de um, que eu vi no término do curso de Goiás, que Goiás tem comunidade quilombola que eu não sabia. E que foi o primeiro curso que eu fui do términos das 480 horas. Olha.
E lá desenvolve um trabalho na comunidade quilombola espetacular. Nós temos justiça itinerante. Então eu vejo muito essa escola magistratura muito, graças a Deus, bem próxima, sem nenhum problema, ótimo, de interligação com o Tribunal de Justiça, que o tribunal prepara um projeto, vai para a escola local, a escola local elabora esse projeto junto com os juízes e acompanha a execução junto ao tribunal na comunidade que ele quer, na favela, seja no presídio, seja o mutirão A, mutirão B. Tinha um aqui que eu esqueci, aqui da primeira região. Mas isso é interessante, ministro, porque através disso se analisa a necessidade de cada lugar. O senhor menciona, nós temos no Brasil realidades muito distintas, né? Nós vivemos um universo aqui de extremos, né? No Brasil a gente concentra as maiores riquezas e as maiores pobrezas do mundo. É incrível esse distanciamento, é uma coisa assustadora. Mas eu mesmo trabalhei em cidade no oeste do Paraná que havia tribos indígenas, cerca de 3, 4 tribos indígenas numa cidadezinha que era ligada à comarca a qual eu trabalhava. E o grande problema nas eleições era a compra de votos na qual se entregava bebidas alcoólicas. Então, essa era uma realidade daquele que eu não imaginaria se eu não tivesse trabalhado lá. Então, esse olhar e esse preparo para cada realidade, o senhor menciona a situação de Goiás, e próximo, né, aqui? Aqui do imagina lado. Amazonas. Imagina limites como Paraná com limites com certas fronteiras. Sim. Eu trabalhei também em Foz do Iguaçu, que tinha muita problemática envolvendo essa fronteira, a questão com o Paraguai. Então, são realidades distintas e esse olhar da escola com os tribunais para a realidade local é uma questão muito importante. Isso eu vejo permanente. Por isso que eu perguntei... Para aproximação da própria sociedade. Quando eu pergunto a aproximação, a melhor forma é o olhar para a necessidade do local. É o olhar. Porque as escolas, elas têm umas visitas técnicas, que eu até criei na IFAM, mas a minha finalidade é outra, é ver a experiência que tem numa escola, se pode levar para outra, é outra finalidade. A escola vai buscar experiência e criatividade. Eu acho bonito dizer, criatividade, porque diante da necessidade, que consegue ver, junta a corregedoria, que consegue administrar com os juízes, o presidente é um grande gestor, só isso. E, claro, é uma grande ajuda, que arruma recursos. E a criatividade vai para dentro da escola, que são ligadas justamente aos embargadores, e nesse momento eu vejo os juízes trabalhando juntos. Há um trabalho integrado. É integrado. Sim. E que materializa na escola o projeto, volta para a execução, corregedoria com escola avalia o aprimoramento, a modificação ou ampliação. Eu nunca vi extinção. E há diálogos com outras instituições, ministro? O diálogo é uma coisa que existe, eu sempre falei, não só a nível nacional, que nós interagimos muito, porque nós temos muito a aprender nessa interação com as escolas, só aprendo, porque quando a gente traz uma escola do Acre, uma escola do Amapá, uma escola do Rio Grande do Sul, que consegue fazer um encontro, as experiências brotam. Sim. Porque cada um conta a sua experiência. E fazemos questão de divulgar essa experiência para o universo profissional acadêmico. Isso é ótimo. A gente procura fazer isso. Dentro das escolas federais, existe um conselho das escolas federais. Eu vou, dia 16, estou lá em Porto Alegre. Eu já estive na terceira região. É uma coisa mais específica. Sim. Não é? Como eu vou estar no Pará, dia 28. Nossa, já é escola estadual. Exato. Outra realidade do Brasil. E sempre junto com os tribunais de justiça. Interessante. Ministro, dentro dessa formação humanística, a qual se preocupa tanto, como tem sido o trabalho da IFAM e o olhar para questões de gênero, questões raciais? Porque a formação do juiz e o trabalho do juiz no cotidiano é aprender a lidar com essas questões e como lidar. Por exemplo, dentro de uma vara de violência doméstica, aprender como fazer a escuta dessa mulher, da vítima. E existem questões muito peculiares que talvez a pessoa que não está dentro daquela realidade, ela não consiga perceber as sutilezas e a necessidade desse olhar
bem específico. Tanto que hoje já temos os protocolos do CNJ de gênero, racial. Como tem sido o trabalho da Infam nessa formação dos juízes, nesses aspectos, assim? Como tem funcionado isso, ministro? Nesse período agora, no tocante a mais coisa acadêmica teórica, vamos ter uma jornada de igualdade racial. Essa jornada envolve juízes do Brasil inteiro. Legal. Tá? Porque a diversidade não é uma jornada para a raça negra, juízes negros. Não. Ela é geral. Sim, claro. Justamente que a convivência. E como eu estou vendo, na magistratura principalmente, eu estou vendo uma consciência muito grande dessa convivência, eu estou achando muito boa. Por exemplo, ontem eu tive um assunto completamente diferente, era uma mesa redonda sobre amicus curiae, e que levantou uma conversa qualquer que o ponta de lança seria, nossa ponte é um juiz, Giardoni, coisa assim, que é um juiz negro, professor da USP e juiz do TJ. Sai naturalmente. Claro. Isso é bom, né? Nós estávamos pensando em fazer um evento e surgiu uma desembargadora do Rio, me procurou sobre violência doméstica. Agora, eu vejo as escolas estaduais, que é o papel delas, os programas muito mais avançados, que tem que ser, que elas têm que preparar os juízes para esta realidade. Sim. A Infam incentiva, Claro. a Infam aprova o curso e regulamenta para promoção. Porque, por exemplo, tem regiões de cada estado que a violência doméstica ela é mais aguçada. Sim. Eu vejo Brasília, é uma coisa interessante, eu vejo mais dados de jornal, né? Feminicídio, como tem aumentado. Toda hora que eu vejo aquele jornal local, chama-se Correio Brasiliense. Mas isso no Brasil todo, ministro. Mas aqui está assim muito aguçado. E normalmente ela não escolhe classe social e nem nada. Acho que é um dos crimes mais democráticos, ministro. É impressionante. Ele atinge qualquer classe social, raça, é uma tristeza. Não é ligado, é a comunidade lá de São Paulo, tem aquela Paraisópolis, por exemplo. Não, mas está Paraisópolis e está nos Jardins. Está no Morumbi, está no Paraisópolis, está no Jardins, tá lá. está em todos os lugares. É isso que falou essa desembargadora. O que a gente pode investir mais? Falei, a Infam está sempre aberta. A Infam, no caso, ela regula. Ela não tem como fazer. Agora, incentiva qualquer tipo de movimento e cursos, porque o único modo que eu tenho de incentivar os juízes é fazer com que, pelo menos aquele curso, conte para promoção para ele. Sim. Isso é importante. Para estimular a participar. Estimular, claro. Exato. Agora mesmo no Rio de Janeiro, saindo um pouco da área da violência doméstica, igualdade, tem um sistema novo de informática que para poder, me ligou para o tribunal, olha, para eu poder resolver com os juízes aqui, dá como incentivar para credenciamento? Só uma hora menor do que você pede aí. Manda para cá, já aprovamos. Esse curso que eu estava olhando tal da IECA, eu falei, se eu faço isso aqui, eu estou reprovado. Dentro desse curso que foi dado para os juízes. Sim. Voltando então para essa área da violência doméstica, o que eu vejo também nos juízes e juízes, quando vão para essa área, eles vão de corpo e alma. Eu tenho observado isso. É um comprometimento total desses juízes. Quando eu visito essas varas especializadas, eles conversando comigo, eu vejo como eles têm a paixão do que fazem. Demandam um olhar específico para cada área. Quem atua na infância, cada um vai ter uma necessidade de um olhar específico. É muito bom quando vai a área que tem o indígena, a área que tem essas varas do combate a essa violência, a questão da discriminação que envolve uma injúria, né? Então, quando se visita alguns juízes, eles conversando com a gente, como é que é feito, e a coisa acontece que eu falo, tanto faz no restaurante da Asa Sul de Brasília, como, infelizmente, lá em certo local distante como Ceilândia. É interessante que a Infam ela acaba fazendo um trabalho intergeracional, porque pega juízes que já estão há muito tempo na carreira, que já têm experiência, com juízes que estão ingressando. Como equilibrar essa tradição com as inovações? Igual o senhor menciona essas questões de tecnologia,
Porque a magistratura ela tem a sua tradição, tem esse olhar também. E como a gente equilibra essas gerações dentro de um contexto? Porque é o seguinte, a turma inicial, eles vêm aqui na novidade. Sim. E aqui as linhas gerais. Claro. Aí eles vão para o tribunal. Quando nós fazemos o curso de especialização, seja a nível de pós-graduação, lato sensu ou no mestrado, eu gosto mais, porque eu mesmo convivo com aquele juiz, aquele desembargador que está na experiência do front. É maravilhoso. Por exemplo, esse criminal que nós abrimos agora foi uma aceitação enorme, que são juízes que trabalham em áreas de fronteira, Sim. que trabalham com a área criminal e com as novas tecnologias. Legal, ministro. Então eu só aprendo com eles, que eu sou do tempo daquele... Mas eles também têm muito a aprender com o senhor. Não, mas olha, é impressionante, porque atendendo ao reclamo deles, nós trouxemos especialistas maravilhosos. Pena que eu não tenho tempo de ficar assistindo. Pena, não dá tempo. Eu vou um pouquinho só. Ministro, em que ano o senhor ingressou na magistratura? 88, antes da Constituição. Foi em fevereiro de 88, apagar das luzes da nossa Constituição, o M67 ou a Emenda 69, que modificou tudo a Emenda 1. O senhor já entrou junto com a Constituição, então? Foi junto com a Constituição. Foi um momento de transição. Momento que nós estávamos mudando as coisas na Constituinte. Algumas questões já estavam sedimentadas, por exemplo, no campo do judiciário, no campo federal, estava acabando um tribunal nacional, que é o Tribunal Federal de Recursos, e estava criando tribunais regionais federais. Minha dúvida, o que é isso? Eu só conhecia TRT. TRT não pode se movimentar. Então, eu queria, preocupação minha, eu tinha que sair de lá, porque a família não adaptou ao clima do Sul e tudo mais, e outros motivos, eu tentei a remoção para o eixo Rio, Minas e Brasília. Brasília não tinha vaga. Aí eu consegui voltar para o Rio, que eu sou carioca, voltei para o Rio. E queria sair antes da criação desses tribunais regionais. Primeira dificuldade que eu tinha, a Constituição criava 24 TRTs, nem todos estão implantados, estou sabendo. Mas no federal só 5. E me falavam os ministros, não, nós não vamos ser um TRT. Mas o que é TRF? Também não falavam o que era. Então eu ficava no limbo. E aqui no STJ, o senhor veio em que ano? 2008. 2008. 2008. Se o senhor olhar toda essa trajetória do senhor, o que mais mudou de lá para cá? Olha, o que mudou é uma sensação mais de dever cumprido com a jurisdição. Em que eu comecei, que o juiz federal, nessa ideia que tem que ser da unidade, quando fala judiciário, tanto é o judiciário, é aquele juiz da comarca mais distante da capital, como o juiz do Supremo. Sim. Isso que eu agradeço do judiciário. A importância dele é uma só. O que o juiz do Supremo faz e o juiz daquela comarca mais distante faz? O que ele faz? Jurisdição. É o quê? Solucionar conflito. Exato. Isso que eu acho bonito. E a nível que eu fui galgando os cargos no judiciário, eu fui vendo mais presteza, mais utilidade na jurisdição. Enquanto eu, como juiz federal, lá eu proferia a sentença e que esperava a decisão, transitar em julgado ou reforma de um tribunal, quando eu consegui ir para o tribunal, eu fiquei contente que agora eu estou analisando um pedaço da sentença, porque a instrução é feita toda lá embaixo. Então o juiz traz a instrução para eu reconhecer os fatos e enquadrar no direito. Aí chega o Tribunal Superior, já abandonei a instrução, só o direito, ficou metade. Só aqui, só o direito. Quando eu vou mexer no fato, não posso, é súmula 7. Sim. Vou analisar o contrato, não posso, é súmula 5. Aí, aqui é só direito. a tese e firmando a jurisprudência. Vão mudando as lentes. As lentes vão mudando. Aqui eu faço parte daquilo que está, de novo, falando no nosso Código de Processo Civil, tão hoje como obrigatório. Sim. Obediência aos precedentes. Sim. Então, lá na primeira instância, no segunda, eu obedeci o precedente. Hoje estou feliz que eu já faço parte da criação do precedente. Ministro, e olhando toda essa trajetória que o senhor tem, quais os valores que o senhor hoje conseguiria dizer que seriam os mais importantes hoje para o magistrado? Para o magistrado. Isso sempre eu falo no término dos cursos. Conselho para um jovem para ser juiz. É pequeno,
estudar com paixão, mas não esqueça do compromisso ético e da sensibilidade social. E o mais importante que eu termino, justiça é feita para a pessoa, por pessoa, para a pessoa. Poxa, ministro, obrigada. Obrigada pela aula, obrigada por essa conversa. Você esquecer isso? Então, peraí. Então, boto o computador, faço a IA. A IA importante Exato. A IA vai fazer o quê? Ajudar a triar os processos, a arrumar meu gabinete, saber que eu tenho aqui tantos processos do mesmo tema. Exato. Que eu posso organizar o processo que eu estou, olha, você entrou aqui em 2008, olha, tem um processo de 2007 parado aqui dentro. É isso que me interessa. Sim. E se eu falasse para o senhor assim, olha, que um único conselho para o senhor dar para um jovem que hoje tenha um jovem operador do direito, não necessariamente um magistrado, mas que tenha o desejo de fazer diferente e fazer algo bom para a justiça. Qual seria esse conselho que o senhor daria? Olha, ele deve lutar. Se ele quer ser um operador do direito, ele deve primeiro ter crença na justiça. Se ele tem crença na justiça, ele procura sempre o que ele fizer, ele faz com sabedoria, responsabilidade e, o mais importante, respeitar a dignidade da pessoa humana. Sim. Ele saber que quando ele está de um lado de um parecer, que ele está requerendo ou que ele está julgando, ele tem que respeitar essa dignidade. Em fazendo isso, ele está respeitando os direitos humanos. No fim das contas, a formação humanística ela acaba prevalecendo a formação jurídica. Né? Fundamental. Se ele não tiver isso, ele vira uma máquina. Não queremos máquina. Exato. Repito, justiça é feita por pessoa para a pessoa. É isso. Ser humano que tem coração, sangue, sentimento. Nós sabemos que na nossa função temos que ser imparcial. Claro. Nós não estamos aqui para dar A a B, mas dar justiça. Ser uma coisa justa. Por exemplo, um dia eu estava conversando, nós temos que preocupar não com estatística, gente. Exato. Nós vamos decidir muito? Vamos. Mas será que estamos sendo justos? Dando a cada um o que é seu na medida que tem que ser? Na verdade, esse é o grande desafio da justiça. E outra, não adianta, nós temos que decidir em tempo oportuno, que hoje é um direito fundamental da parte ter a solução do conflito em tempo razoável. Concordo com tudo isso, mas tudo isso tem que estar ligado a essa razoabilidade da justiça. Sem dúvida. Bom, ministro, eu agradeço imensamente o senhor ter aceitado participar do nosso podcast Direito ao Ponto. Fico muito feliz com essa conversa. E convido a senhora para ir lá na Infam. Já esteve lá alguma vez já, né? Não conheço. Nunca? Por favor, mas eu vou visitar. Por favor. O importante, por exemplo, em qualquer época é boa. E agora, na semana como essa, é semana de formação inicial. Olha. Em que tem lá os juízes. Eu vou visitar, em alguma oportunidade eu vou conhecer. É muito, mas se não tiver outra oportunidade que vir a Brasília, para conhecer de perto como é que é o nosso programa. O nosso programa específico, que é a formação e o aperfeiçoamento, e as outras funções que estão na Constituição. Que legal, ministro. Mas eu agradeço, foi uma alegria receber o senhor no Direito ao Ponto, o senhor nos receber aqui no gabinete. Estou sempre aberto. Foi uma grande honra para a gente, fico muito feliz e obrigada, ministro, de ter aceitado participar. E sempre venha conversar informalmente. E outra, lembrei, conheci as nossas linhas de pesquisa do mestrado. Eu vou. É outra coisa boa também. É um universo diferente, que nós estamos com é só para juiz, né? Tá. Então, magistrado, não é? E o ministro Herman insiste muito em ser magistrado para magistrado, né? Na CAPES discute muito comigo sobre isso, né? Mas eu acho é um ambiente diferente. Que legal, vou conhecer sim, ministro.